privilegiado, né, estar aqui ao lado desses grandes homens, pregadores do Evangelho, homens de Deus. Trago um abraço do meu pastor Caio, né, estamos aí debaixo de bênção, e eu creio que Deus tem palavra hoje para as nossas vidas, amém? Livro de Romanos, carta aos Romanos, conforme escreveu o apóstolo Paulo, capítulo de número 8. Espírito Santo de Deus. Maior essa noite já está aqui neste lugar. O dono da festa. Amém? Jesus é bom. O tempo todo é bom. Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 1. Os irmãos que encontraram, digam: eu encontrei. Eu encontrei. Quem falta ainda encontrar, fala: eu vou achar. Eu vou achar em nome de Jesus. Amém. Vamos esperar a irmã encontrar aí para que a gente possa estar lendo todos juntos. Glória. Amém? Vamos ler essa noite? Livro de Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito e não de acordo com a natureza humana. Versículo 5: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Aleluias! Se você pode assentar-se essa noite, exaltando aquele que é maior. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, como é de conhecimento de todos, ele é um homem muito sábio. Paulo tem uma sabedoria impecável e ele vem tratando de um assunto muito importante, um assunto que nos dias de hoje é pouco tratado, pouco falado. Na minha opinião, poderia ser pregado sempre, porque nós estamos vivendo hoje tempos difíceis, tempos em que as pessoas já não dão mais o crédito verdadeiro à palavra de Deus. E Paulo ele vai falar a respeito de dois modos de vida. O primeiro modo de vida que Paulo vai falar é a vida no Espírito. Meu Deus. E o que seria a vida no Espírito? É a vida que nós temos em comunhão com o nosso Deus. É quando a gente deposita, como foi falado aqui, o melhor. É quando a gente coloca o nosso joelho no chão e clama ao Senhor todos os dias. Oh, aleluia. É quando a gente deixa de estar em um certo local para estar aqui adorando ao nome do Senhor. É quando a gente reconhece que maior nas nossas vidas não é o homem, não é nada do que está lá fora, mas é o grandão da Galileia. É quando a gente decide viver verdadeiramente o Evangelho, viver a vida no Espírito. E o que seria, meu irmão, viver uma vida voltada para a carne? A minha Bíblia ela já trata a carne como sua expressão correta de se falar. Ela vai chamar de natureza humana, mas eu creio até que fica melhor para o teu entendimento.
E o que é isso? O que é viver a natureza humana? O que é você viver na carne? É quando você deixa de estar cultuando a Deus para estar à frente de uma televisão assistindo a novela. É quando você prioriza as coisas terrenas dessa terra e deixa de fazer aquilo que agrada ao Senhor. É quando você deixa de ler a palavra para estar vidrado na frente de uma Netflix, na frente de algo que vai trazer um bom ânimo para o teu coração, mas não vai te trazer a força necessária. E Paulo, ele trata desse assunto porque Paulo, ele sabe muito bem quando é falado sobre isso, sobre tentação. Ainda no livro de Romanos, no seu capítulo 7, verso de número 18 ao 20, Paulo vai dizer o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Não consigo realizar, pois o que faço não é bom. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então Paulo está dizendo que há uma guerra, e essa guerra ela é espiritual. Se não me falha a memória, no livro de Efésios vai dizer que a carne ela limita contra o espírito, e o espírito contra a carne, ou seja, é uma batalha diária na tua mente. É como se a sua cabeça, a sua mente fosse um ringue, e dentro desse ringue estivessem dois lutadores, a carne e o espírito. Aí você me pergunta: meu irmão, como é que eu sei quem vai vencer? Depende de quem? Depende de nós. Olha aí, Deus. Por quê? Porque depende de quem você está alimentando mais. Meu Deus. Se você está alimentando a carne, o espírito automaticamente enfraquece. Meu Deus. O Espírito Santo ele não habita em templo sujo. Deus não se mistura com treva. E como é que eu alimento isso? É deixando de cultuar, é deixando de orar, é deixando de consagrar ao Senhor, é você deixar de participar de um momento como esse para estar lá no mundo, praticando as obras da carne. Aí o Espírito vai enfraquecendo, vai chegar ao ponto que você não vai ter mais força nem para orar. Sabe aquelas pessoas que já não têm mais força para vir à igreja? Aquelas pessoas que falam assim: meu irmão, eu estou passando por uma luta tremenda, não consigo nem orar. Isso se chama fraqueza espiritual. Deixou de praticar aquilo que agrada ao Senhor para praticar aquilo que agrada ao inimigo. Vai depender de quem você alimenta mais. Agora eu preciso da tua atenção, porque Paulo vai dizer aqui nesta carta que a gente leu, que Deus fez o que a lei não foi capaz de fazer. E o que a lei não era capaz de nos fazer. A lei não era capaz de nos salvar. A lei daquele tempo ela estava lá, te direcionando. A lei falava: não peca. A sua natureza humana falava: eu quero pecar. Então o que Deus faz? Olha só o plano de Deus. Deus, vendo que a lei não era capaz de nos salvar, Ele envia Jesus. Glória a Deus. Na semelhança de homem pecador, na semelhança de homem mortal. E tudo tinha que ser feito padrão. Jesus foi gerado no ventre de Maria. Jesus cresceu. Jesus começou o seu ministério. Aí você me pergunta: por que Deus envia Jesus? Por que Deus manda Jesus na semelhança de servo, na semelhança de pecador, só para acabar com esse negocinho de pequei porque eu sou humano? Eu falhei porque eu sou humano, eu errei porque eu sou suscetível a falhar. Aí Deus vai e fala para você: meu filho desceu sendo humano, foi tentado sendo humano, venceu o inimigo sendo humano e venceu a morte sendo humano. É o plano de Deus. A palavra vai dizer que Ele nos olhou e Ele nos amou primeiro. Ele envia Jesus na semelhança de ser humano, na semelhança de homem pecador, de
E olha o que Jesus passou. Assim que foi batizado por João Batista, ele é enviado em espírito ao deserto para ele ser tentado pelo adversário. E tem muita gente aí que está fugindo das batalhas. Jesus foi para cima do inimigo. Meu Deus. Repare que ele foi em espírito ao deserto, mas ele não foi despreparado. Ele não foi de qualquer forma, porque enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele mostrou para nós que não é de qualquer maneira que a gente tem que prosseguir. E a palavra vai dizer que quando ele chega, está em Mateus capítulo de número 4, ele é tentado pelo inimigo, mas a palavra vai dizer que antes disso ele jejua 40 dias e 40 noites. Ele se prepara. Ele é enviado ao deserto, mas antes ele se preparou. Isso é Jesus nos mostrando que nós devemos nos preparar. O inimigo chega até ele. Se tu és o Filho de Deus, olha a tentação, manda que essas pedras se tornem em pães. Quem é não precisa provar, é discernir. Aí Jesus olha para o inimigo, pastor. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você acha que o inimigo se deu por vencido? Não, a palavra vai dizer que ele leva Jesus novamente a um pináculo do templo. E ele diz a Jesus: atira-te daqui abaixo. Olha, presta atenção que o inimigo também ele entende de palavra. Olha o que ele fala: está escrito que você dirá aos teus anjos, você dará ordens ao teu respeito, eles tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Mas não basta simplesmente ser entendedor de Bíblia. Tem muito crente aí que entende a palavra, mas não pratica, não vive. E isso não é o suficiente. Aí Jesus olha para o inimigo mais uma vez e diz o seguinte: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, Jesus. E o inimigo novamente leva Jesus a um monte muito alto, e diz a palavra que lá de cima ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E olha só a proposta que ele faz para Jesus: tudo isso eu te darei, tu só precisa se prostrar e só precisa me adorar. Quantas pessoas têm se vendido por causa de bens materiais? Quantas pessoas deixam de estar na casa do Senhor por causa de um carro, por causa de uma casa, por causa de um bem? Quantas pessoas têm vendido a sua salvação aí fora? Quantas pessoas têm jogado o que é santo aos cães? Quantas pessoas têm dado as pérolas aos porcos? Mas Jesus ele não se vendeu. Jesus ele não se vendeu, ele não se prostrou. A palavra vai dizer que o nosso Jesus ele olha para Satanás e fala: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele tu prestarás culto. Aleluia! Quem está entendendo essa mensagem, levanta a mão. Louvado seja Deus. Espírito Santo de glória. Tem muita gente se vendendo aí fora, igreja. E hoje em dia uma palavra como essa ela é rejeitada em muitos lugares, porque se trata de conserto e muitos não querem se consertar. Muitos querem ficar igual a igreja de Laodiceia, onde fala lá em Apocalipse que Deus estava à porta e batia, e eles não abriam a porta. E Deus falava: eis que estou à porta e bato, se houver alguém aí abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Mas o povo de Laodiceia não abria a porta. E por quê? Porque eles sabiam. Por muito tempo eu me perguntei: por que esse povo não abria a porta? É porque para deixar Jesus entrar tem que haver mudança, tem que haver renúncia, tem que haver sacrifício. E o povo que não quer mudança com Deus não vai abrir a porta, vai continuar nas mesmices e vai continuar fracassando. Meu Deus. Louvado seja Deus. Verdade. Então Jesus vem na semelhança de servo para acabar com esse negócio de que eu falei porque eu sou humano, eu peguei porque eu sou humano.
Tem até um hino que ele fala assim: sou humano, não consigo ser perfeito, eu sou sem errar. Aí o problema é que as pessoas pegam isso e botam dentro do coração. Aí fica: eu falhei porque eu sou humano, eu errei porque eu sou suscetível a falhar. E não muda. Fica só nisso. É claro que você vai errar, é claro que você é humano, mas Jesus deixou uma receita. E tem muitos aí fora que dizem o seguinte: mas Jesus só venceu o inimigo porque Jesus tinha a presença do Pai, Jesus tinha o Espírito Santo. Engraçado, o mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que antes de subir para preparar a morada, ele falou: irei preparar a morada, mas enviarei o Consolador fiel, o qual estarás convosco, o qual estarás com cada um de vocês. Então, por que é então que a gente peca? Se o problema era esse, que Jesus tinha o Espírito Santo, e se Jesus deixou o Consolador fiel, por que é então que a gente continua a pecar? É porque nós damos espaço. Nós pecamos porque a gente entra, só pega quem entra. Quer que eu te provo? Eu te provo. Está na palavra. Jesus sobe no Getsemane para orar. E pela terceira vez, quando ele sobe e ele desce, ele vê os discípulos dormindo. Aí o que ele fala? Será que vocês não conseguem vigiar sequer 1 hora? Vigiar e orar para que não entreis. Opa! Vamos pausar aí. Vigiar e orar para que não entreis. Então só peca quem entra. Meu Deus! Olha aí, Jesus! Só peca quem dá liberdade. Olha aí! E como é que eu não falho? E como é que eu não peco? Jesus deixou a receita: vigiar e orar. Olha aí, Jesus! Para que não entreis em tentação. Eita glória! O espírito pode até estar pronto, mas a carne ela é fraca, ela precisa de Jesus. Olha aí, Deus! Nós precisamos do Pai. Nós precisamos do Espírito Santo para que a gente possa vencer. Não podemos vencer tentação nenhuma sem estarmos unidos com Cristo. A palavra vai dizer que não há condenação, mas não há condenação para quem está com Cristo Jesus. Porque todas as vezes que você quiser vencer uma batalha, você primeiramente tem que descer, porque não é do jeito que a gente quer. Por isso que tem muitos crentes fracassando, deixando o ministério, deixando a presença de Deus. Aí desculpa, eu não consigo, eu não dou conta de fazer. Mas quem persevera consegue. É preciso perseverar para você vencer. Não conseguimos nada se a gente não perseverar. Meu Deus! Se a gente não se manter firme. E hoje nós vivemos em um século em que as pessoas já estão deixando a desejar. Esses dias eu estava meditando uma palavra, eu estava tomando banho, eu falei disso até lá na igreja. E era como se Deus me desse uma visão naquele momento. Eu conseguia ver um telão bem grande. E tinha uma pessoa que em frente a esse telão e ela falava: não preciso mais ir para o culto. Olha só essa tela 3D. É a mesma coisa que eu estar lá. E eu tentando entender o que é isso. Eu entendi logo depois. Vai chegar um momento em que as pessoas não vão querer mais cultuar. Vai chegar um momento em que as pessoas não vão sentir mais desejo de estar na casa do Pai. Hoje em dia já é desta forma. As pessoas olham e falam: não, mas eu assisto uma pregação lá em casa, é a mesma coisa de eu estar no culto. Não é. Não é isso. É isso que o inimigo quer que você pense. Porque quando você começa a fazer isso, o seu coração vai começar a esfriar. Tem gente que fala: eu não vou para aquele culto, eu não vou para aquela igreja porque eu não gosto daquele irmão. Tu não está na igreja por causa de irmão, você está aqui por causa de Cristo. Tem gente que fala assim: eu não vou mais naquela igreja porque o pastor lá e o pastor não me dá oportunidade. Tu não está na igreja por causa de pastor, tu está aqui por causa de Jesus. E tem muita gente que está dizendo aí fora: e Jesus vai pegar você. Glória a Deus. Jesus veio, meus irmãos, porque Ele viu que a gente estava sedento, que o pecado estava se espalhando, assim como o pecado se espalha em dias atuais.
Presta atenção, porque Jesus, desde o início, ele veio falado até com os discípulos. Se eu não me engano, no livro de Mateus ou de Marcos, no seu capítulo de número 5, Jesus vai dizer aos discípulos o seguinte: acautelai-vos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus estava querendo dizer? Cuidado com os ensinamentos. O que tem tirado muito crente da presença de Deus? É crente que dá ouvido à voz do mundo lá fora. O pastor está pregando aqui no altar, irmão chega em casa, vai lá abrir a pregação, que hoje em dia é coach. As pregações de hoje em dia é aquela pregação que massageia o seu ego. É pregação que humaniza Deus e imortaliza o homem. Meu Deus. É pregação que vai dizer para você: não tem problema, meu filho, continua pecando. Jesus quer você do jeito que você está. Meu Deus. O meu pastor, quando ele vai fazer o apelo, o pastor Cara, ele fala o seguinte: Jesus te chama do jeito que você está. Isso é muito interessante. Realmente Deus nos chama da forma que nós estamos. Mas tem muita gente que vem e permanece do jeito que está. E o que Deus tem cobrado é mudança. Ah, Senhor, eu quero fazer tal coisa na minha casa, eu quero mudar a minha vida, eu quero fazer e acontecer. Joelho dobrado. Glória a Deus. Senhor, eu quero uma mudança no meu casamento, não está dando certo, tenho orado, tenho buscado. Reveja o que você tem feito na tua vida, porque Jesus ele é perfeito em tudo o que ele faz. E tem muita gente ali fracassando, porque não cria raízes, não persevera, deixa o mundo entrar dentro do coração dele e do coração dela, e quando vai ver já está lá, não tem mais força para nada. A vida já esfriou. Glória a Deus, aleluia. Agora ela não sente mais vontade de fazer nada para Deus. O Evangelho se tornou um peso. Isso é o esfriamento espiritual na tua vida. Porque quando a gente tem a presença de Deus, meus irmãos, todos os dias nós queremos estar em um culto como esse. Meu Deus, verdade. Todos os dias nós valorizamos a presença de Deus nas nossas vidas, porque nós sabemos a importância de Deus. Glória. Tem tanta gente aí fora desvalorizando a Deus. É porque nunca sentiu a presença do Espírito Santo, porque se tivesse sentido, valorizava. Aleluia. Aleluia. Deus. Saul era um homem que tinha um reino e tinha a presença de Deus. Mas o que aconteceu? Chegou o tempo que Saul começou a desobedecer, fazer o que ele achava certo. Aí a presença de Deus saiu, mas ele não se importou, ele tinha um reino. Aí o que aconteceu? Deus abate Saul, levanta Davi. Davi pecou? Pecou. E um pecado muito grave. Mas a Bíblia vai dizer que Davi ele rasga as suas vestes. E ele se arrepende do pecado dele. Ele diz algo que marcou e continua marcando: Senhor, não retires de mim a tua presença. Oh, Espírito Santo. Porque ela é tudo que eu tenho, que eu preciso, é a tua presença. Não tires de mim o teu Espírito. Meu Deus. Sabe o que é isso? É alguém que valoriza a presença de Deus Glória a Deus. e não negocia a sua salvação. Oh, glória. Aleluia. Moisés estava em um monte, lá no monte o Senhor falou com ele, falou: Moisés, desce daí e vai para a terra que eu prometi dar aos teus antepassados. Eu não vou com você porque esse povo é teimoso. Se eu for com você é capaz de eu matar eles. Aí Moisés olha para o Senhor e fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eita, Isso é alguém que valoriza a presença de Deus. Isso é alguém que reconhece a presença do Altíssimo e não negocia. Aleluia. Glória a Deus. Jó foi um homem que o homem que Deus o honrou diante de Satanás. E foi o homem que foi tentado em todas as suas áreas. A palavra vai dizer que ele começa perdendo seus 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. O inimigo, com a permissão de Deus, começa a tocar, tira animal, tira casa, tira família, desestrutura Jó.
e ainda lança sobre ele uma doença por nome de lepra. E Jó lá, doente, leproso, depois que tinha perdido tudo, ainda chega a sua esposa e diz o seguinte: Jó, nós perdemos nossos filhos, nossos animais, nossa casa, tu está doente, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó olha para sua esposa e diz o seguinte: mulher, se eu vim nu do ventre da minha mãe, muito bem eu posso voltar. Se Deus me deu tudo o que eu tinha, Ele tem a autoridade de tirar, de tomar e de fazer o que Ele quiser. Engrandecido e louvado seja o nome do meu Deus. Sabe o que é isso? É quem valoriza a presença do Espírito Santo. É quem entende que maior é Deus na vida dele, na vida dela, e não negocia a sua salvação. Quem está entendendo essa mensagem? Glorifica o nome do Senhor aí. Aleluia. Louvado é Deus. Geazi era servo de Eliseu. E quem foi Eliseu? Foi o homem que andou com Elias. E quem foi Elias? Elias foi um dos profetas que, na minha opinião, um dos profetas que mais intimidade teve com Deus. E o que Eliseu pede para Elias? A porção dobrada. Se Eliseu pede para Elias a porção dobrada, Geazi no mínimo era para pedir a porção triplicada. Mas Geazi não queria a porção de Deus. O que Geazi queria? Geazi estava de olho na prata e no ouro de Naamã. E a palavra vai dizer que quando Geazi se corrompe, ele vai atrás de Naamã por causa do ouro e da prata. Eliseu vai dizer a ele o seguinte: que a partir daquele momento a lepra que estava em Naamã agora vai para Geazi. Porque as coisas que se inclinam para a carne é morte. É morte. Mas quem permanece com o Senhor, quem não negocia a sua salvação, quem não troca a sua salvação por prazeres momentâneos, vai ser como a palavra fala, igual os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanece firme para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Jesus em tudo ele foi tentado e em nada ele pecou. Em nada. E você vai entender porque Adão foi o homem que foi feito grande por Deus. Mas na primeira tentação ele peca. Mas o segundo Adão que veio foi diferente. Ele veio com propósitos. Ele veio com objetivos. Ele veio para salvar a minha e a tua vida. Ele se fez pecador por amor a mim e a você. Aleluias. Ele em tudo ele foi tentado, suportou tudo e perseverou até o final. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar. Aleluia. E em nenhum momento ele se engrandeceu. Filipenses capítulo de número 2, verso do 6, do 7, do 8 diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos humanos, aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia, Jesus. Qual que era o teste de Jesus? Eu meditando sobre isso, estudando sobre isso. Qual era o teste de Jesus? Jesus era santo, sim ou não? Dificuldade para Jesus era ser o quê? Humano. Nós somos humanos. Dificuldade para nós é ser santo. Mas Jesus em tudo ele foi tentado, humano, e em tudo ele perseverou. Aí tem gente que fala: não consigo ser perfeito. Logicamente não, porque perfeito é só um, é só o grandão da Galileia. Mas a palavra vai dizer:
santificai-vos, porque eu, o Senhor, sou santo. Santificai-vos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, quer vencer essa batalha? Santifica-se. Quer vencer o adversário? Santifica-se. O inimigo se levantou? Santifica-se. Porque tem gente aí fora que está com medo de Satanás. E crente não é para ter medo de Satanás. Crente é para bater o pé no chão e o inimigo correr. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem que estar pronto todos os momentos, porque em todos os momentos ele vai ser testado, porque a palavra nunca disse que seria fácil. A palavra diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu, Senhor, venci o mundo e vós também vencerão. O Senhor nos garante a vitória, o Senhor nos garante o vencimento que a gente vai ter se a gente perseverar. E tem muita gente que diz: não consigo, continua marchando, está difícil, está doendo, mas persevera, porque no final a vitória é tua. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória! Jesus, Ele é perfeito. Glória a Deus. Ele é tremendo. Todos os dias Ele tem nos avisado. Ele tem falado aos nossos corações, mas muito tem dado crédito às coisas do mundo lá fora. Tem muito crente aí se acostumando com as coisas deste mundo. Isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande. A própria palavra de Deus fala: não vos conformeis com as coisas deste mundo. E tem gente que olha lá o pecado do irmão. Você viu fulano de tal? Está pecando. Aí o crente que é acostumado com as coisas do mundo vai olhar e vai dizer: é assim mesmo, irmão, é normal. Mas o crente que é transformado, ele vai olhar e vai dizer: meu irmão, vamos orar. Vamos orar por este irmão. E tem muitos se acostumando. Isso é um perigo muito grande. Crente não pode se acostumar com o mundo. O crente tem que orar para a transformação do mundo lá fora. Vamos continuar perseverando, vamos continuar buscando no Senhor. Eu sei que essa palavra talvez não seria a palavra que você queria ouvir. Muitas pessoas entram por aquelas portas esperando ouvir uma palavra de transformação, uma palavra de ânimo, uma palavra de amassageamento de ego. Mas hoje a palavra de Deus para o teu coração é uma palavra de conserto, uma palavra de preparação. O Senhor, Ele só testa quem Ele ama. O Senhor só prova quem Ele ama. Então, se tu está sendo provado, glorifica, exalta o nome do Senhor, porque a palavra diz em Apocalipse que Ele só testa e prova quem Ele ama. Então, se tu está sendo testado, tu está sendo provado, está passando pelo deserto, vai passando por essa prova, dando glória, dando aleluia, vitória, dando louvor ao nome do Senhor. Porque enquanto tu glorifica, enquanto tu exalta Ele vai trabalhando na tua vida. É no tempo dele. Há uma frase que fala: Jesus tarda, mas não falha. Não, Ele não falha e não tarda. Ele age no momento certo. Está demorando, meu irmão? Continua orando. Continua perseverando. Porque tem gente que reclama na hora errada. Às vezes falta isso aqui para a tua bênção chegar. Aí tu reclama, perde a bênção. Aí depois vai culpar Jesus. E Jesus, Ele age no momento certo. Então que a gente venha se preparar, que a gente venha estar atento. O mundo aí fora, ele continua multiplicando-se a iniquidade, ele continua a pecar, e o inimigo tem investido muito na tecnologia. O investimento de Satanás é o seguinte: a tecnologia aí fora é para segurar você no mundo. Porque já tem gente que não quer mais saber das coisas do céu. Para que eu vou para esse céu? Eu tenho tudo que eu preciso aqui. Vai chegar uma época, se é que essa época já não está aí, em que as pessoas não vão querer mais saber do reino, porque já estão ali com tudo que precisa. Tem televisão de LED, tem carro do ano, tem casa perfeita, e as pessoas vão indo e vão se afundando nisso. Esse é o plano de Satanás.
Mas a gente tem que estar atento, a gente que é servo tem que estar alerta. Nós não podemos dormir como fez os discípulos, mas a gente tem que estar em vigilância, em oração, porque vai chegar o momento em que a trombeta vai soar, vai chegar o momento em que o reino do céu vai se manifestar. Eita, Jesus! Oi! E quem é que vai subir desse jeito? Meu Deus! Vamos se preparar, igreja. Glória a Deus! Meu Deus! Vamos nos preparar. Eu sei que tem muitos que pensam assim, mas por que esse irmão está falando disso? Porque eu sei como é isso. Tem muita gente que deve pensar, por que tantos cultos? Por que vai tanto na igreja? Quando alguém te perguntar assim, por que tu vai tanto naquela igreja? Por que tu está sempre dentro daquela igreja lá e adorando e louvando a Deus? Aí você olha para essa pessoa e diz o seguinte, é porque eu sei o que é você não sentir mais a presença de Deus. Eu sei o que é você passar por um esfriamento espiritual terrível. Eu sei o que é você ver a tua família se desestruturar. Eu sei o que é você ver o inimigo se levantando e você não ter força para fazer nada. E isso está acontecendo e muitas das vezes dentro da igreja. Vamos estar atentos, vamos estar vigilantes, porque logo logo a trombeta vai soar. E não vai demorar. Os sinais estão se cumprindo. A cada dia a palavra vem se cumprindo. O livro de Mateus, capítulo 24, fala, lê lá que você vai ver. A maldade já está se espalhando de uma forma terrível. O amor já se esfriou. O amor já se esfriou. Então os sinais estão se cumprindo. A cada dia se cumpre um sinal. E a gente deve estar atento, porque o Senhor ele fala na palavra que naqueles últimos tempos muitos vão vir e, se possível, enganarão até os escolhidos. Então esteja atento, igreja. Esteja vigilante. Esteja perseverando. Esteja na posição de vaso. Porque quando o Cordeiro Santo descer, ele quer encontrar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Fica de pé essa noite. Louvado seja Deus.